Como já foi dito, eu me chamo Gabriela Paz Silva, sou filho de Elense Silva e filho de Eudicima Silva, que saiu. Já está chegando. E irei ler a palavra de Deus que está escrita no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos podem me dizer o que significa Gênesis? Primeiro, Gabriel Ferreira estudou o que significa Gênesis. Gênesis significa a criação do mundo. Isso mesmo, Gênesis significa criação, origem e princípio. Amém. Gênesis significa, vamos lá? Criação do mundo. Origem e princípio novo. Criação, Origem e princípio. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. Aqui, nesses 5 primeiros versículos, diz que Deus criou a luz através da sua palavra. E também o mundo era assim, ó. Pode fechar os olhos, fecha os olhos. Vocês veem o quê? Assim era o mundo. Não tinha nada. A terra era sem forma e vazia. Chega, fica lá na O Espírito frente, de tá? Deus Toma. se movia sobre a face das águas. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão e as que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Aqui, Deus cria a expansão. E essa expansão é o céu. E as águas é o mar. Que brevemente está aqui na Bíblia, vai ser chamado de mar. E essas águas que estavam sobre a expansão eram as nuvens. Que as nuvens são formadas através de gotículas de águas. É por isso que chove. Por causa das gotículas de águas. E começa a pesar as nuvens e caem sobre a terra. Versículo 9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera, árvore que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente esteja nela, conforme a sua espécie. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Aqui, Deus já cria a árvore que dá fruto. Ele criou uma árvore ou criou várias? Várias árvores. E aqui, também a gente vê, Deus criou uma expansão que é a terra. Mas Deus olhando assim a terra, sem nada, sem árvore, sem erva verde. Deus fala assim: tem alguma coisa aqui faltando.
que será? O que será que está faltando? Aí ele fala, já sei. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera, segundo a sua espécie. E versículo 14. E Deus disse, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos e anos, e para dias, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Da tarde e amanhã, o dia 4. Aqui Deus queria o sol, que é o luminar maior para governar o dia, e a lua, que é o luminar menor para governar a noite, e as estrelas. Sim, aqui agora não está não, mas se olhar para o céu, quando tiver estrelas, vai ver que vai ter a lua e as estrelas. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzam conforme a sua espécie, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui ele cria os animais marinhos e as aves que voam no céu. Versículo 22. Deus os abençoou dizendo,